Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma live às 15h07, nesse exato momento. É um motivo de muita alegria eu poder estar aqui mais uma vez. E eu estou muito feliz de ver as pessoas agora entrando. Elba, muito obrigada. Iana, gente, faz o seguinte, vocês que já entraram, vai mandando essa live para outras pessoas. Eu tenho um compromisso com você. E eu estou muito feliz, mais uma vez, a gente está no nosso terceiro tema. Obrigada, Leila, a paz do Senhor, meninas. Deixa eu também dar um recado, tem pessoas que também questionaram, Karine, eu não consegui comentar. Quem não conseguiu, me chama depois lá no WhatsApp ou no Instagram, para a gente poder ver o que está acontecendo, para eu poder ver e ajudar você nesse propósito, tá? Então, muito obrigada a todos que estão online. Já a gente vai iniciar, como a gente sempre faz, com uma oração. O tema de hoje é Agar. Então a gente vai aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre a vida e história de Agar, tá bom? Então, antes de iniciar, eu quero poder já falar um pouquinho sobre um livro que eu tô lendo, que eu gostei muito. É esse aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mulheres da Palavra, como estudar a Bíblia. Muitas pessoas me perguntam como estudar a Bíblia. Eu achei interessante esse livro porque ele explica primeiro quem a gente é, em que momento a gente faz da nossa caminhada que a gente não consegue pegar a Bíblia e ler a Bíblia e ter essa rotina fidedigno com isso. Então ele vai te dar algumas ferramentas de como você estudar, como você ler, como você interpretar e como você fazer um esboço, como você estudar e aplicar na sua vida. Então, quem puder, quem quiser, quem gostar de ler, é claro que isso aqui nunca, jamais vai substituir a palavra de Deus, mas é muito bom, muito interessante, eu tô gostando muito, já tô quase no finalzinho aqui e, de verdade, muito bom. Eu gosto de escrever, ainda rabiscar, marcar, algumas frases eu utilizo também nas minhas mensagens, então, assim, é um livro muito bom. Então, para quem pergunta como que a gente faz os estudos, esse aqui é um estudo, é um livro voltado para você fazer, como preparar, tá bom? Aqui não é um tema especificamente da palavra de Deus ou de uma mulher, como a gente está estudando aqui, tá bom? Então sejam bem-vindos todos que estão aqui presentes. Sem mais delongas, vamos iniciar. O assunto é longo hoje e depois daqui dessa live eu tenho mais um compromisso. Então, vamos orar para a gente iniciar esse momento de estudo, de conhecimento da palavra de Deus, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre Agar, tá bom? Quem foi Agar, tá? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado Deus, engrandecido seja o Teu nome. Pai, nesse momento, Pai, eu quero colocar, ó Pai, a minha vida em Tuas mãos. Pai, que esse estudo, Senhor Deus, venha ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor venha dar, ó Pai, sabedoria na hora de falar. Também quero te pedir, ó Pai, por todas as pessoas que vão ouvir, ó Pai, que estão online agora comigo nesse momento. Pai, que o Teu Espírito Santo já vai trabalhando, ó Pai, no coração de cada uma irmã que está aqui, Senhor Deus, nessa live. As que vão entrar, Senhor Deus. Pai, aquelas que vão ver posteriormente, que essa live venha alcançar o coração de outras mulheres, porque essa é a intenção, ó Pai, despertar, ó Pai, fazer cada um de nós ter o despertamento espiritual para pregar a Tua palavra nesse tempo. Então, fica conosco, nos ajuda a entender, em nome de Jesus, nós abençoamos esse estudo, abençoamos cada uma que vai entrar, Senhor Deus, nessa live, que já entrou, nós abençoamos, declaramos graça, declaramos vitórias, declaramos bênção sem medidas, Senhor Deus. Tu conheces o coração, Tu conheces a vontade, o desejo, o que cada uma precisa. Então, Pai, enquanto elas assistem aqui, enquanto, Senhor Deus, ela vai, Senhor Deus, cada uma vai ouvindo a mensagem, que Tu venhas cuidar, ó Pai, de todas as outras áreas. Assim eu profetizo na vida das minhas amadas irmãs, Tua noiva, Pai, Tua igreja, em nome de Jesus. E você diz aí, amém. Então, vamos lá, vamos começar com o nosso estudo da palavra de Deus, que está lá, quem foi Agar, que é o tema hoje, que é Agar, quem foi, está lá em Gênesis, capítulo 16, do versículo 16, vai até o capítulo 21, do 9 ao 10. Esse vai ser o tema
da nossa live hoje, tá? E é aquilo, quando a gente começar a falar, e se tiver alguma coisa que tocou no seu coração, você já sabe qual é o nosso sinal, e eu vou entender que o Espírito Santo de Deus, ele tá trabalhando, tá agindo, e você entendeu, é a nossa florzinha, né, a nossa folhinha aí, tá bom? Então esse é o nosso segredinho, tá bom? Bem, preciso dizer também, quem não entrou no grupo, a gente tem um grupo que fica no WhatsApp. Esse grupo é para quê, Karine? Fica tranquila, não é um grupo que vai te encher com um monte de mensagem bom dia, boa tarde, boa noite, um monte de motivação. Não, não é nada disso. O grupo é para a gente, no final, compartilhar exatamente tudo aquilo que a gente estudou, o esboço dessas mensagens. Então, se você não tem o esboço de Sara, se você não tem o esboço de Ana, são mulheres que a gente já estudou, Eva, você me chama aí, que a gente vai compartilhar com você, que a gente vai colocar nesse grupo. E hoje a gente vai colocar o de Agar. Então, se você não tá no grupo, a intenção é essa, é fazer você crescer, é fazer você em outros lugares, seja na sua igreja, seja no ônibus, seja no trabalho, você conseguir falar de Deus. Você tenha conhecimento para isso, tá bom? Então, obrigada, Lu, obrigada, Elaine, obrigada, Fifi, minha sobrinha também tá aí, provavelmente a minha irmã, né? Acessando aí, dando uma força. Divulga para outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 16, e a história de Agar está lá. Começa no capítulo 16 de Gênesis e você também vê a Bíblia citando ela no capítulo 21, tá bom? Então, antes disso, Agar. Quem foi Agar? Você já deve ter ouvido falar dessa história. Então, deixa eu só dar uma curiosidade para você. Eu coloquei o estudo aqui, Agar com a letra H. Né? Então, na Bíblia, você vai encontrar o nome Agar, começando com a letra A. E a gente vê também muitas pessoas, muitos estudiosos escrevendo Agar com H, com a letra H. E qual é a diferença e por quê? Fui pesquisar um pouquinho e entendi que H, com a letra H, tem um significado de fuga, tá? Então, o correto, H com H, é o sentido original da palavra. E a gente vai entender porque ela foi escrita em hebraico, tá bom? E não como a gente vê aí, a portuguesada, que a gente pode dizer assim, né? A gente escreve com o A. Então, não só no português, mas a gente vê também no hebraico e no latim o nome Agar com a letra A, em vez do H na frente. Então, por isso que ficou rotineiro, a gente vê muitas escritas, até porque o nome grego e latim também era um idioma muito comum, muito usual na antiguidade, tá bom? Então, a história de Agar, ela foi registrada no livro de Gênesis, no capítulo 16, que foi a primeira vez onde o seu nome é citado. E tá lá dizendo assim, Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome Agar. Então, quem foi Agar? Agar foi uma jovem egípcia, a Bíblia não nos revela muito sobre ela, só aborda que ela era uma serva, uma escrava. Não sabemos sobre o seu passado ou sua família, exceto que ela era egípcia, uma serva egípcia de Sara e de Abraão. E aqui eu já vou usar a linguagem Sara-Abraão, mas a gente já aprendeu um pouquinho sobre Sara e já sabemos que o nome dela antes de ser Sara era Sarai, tá? No estudo passado, tá bom? Então vamos lá. E talvez, isso aqui é uma suposição, estudiosos afirmam que talvez esse nome, Agar, tenha sido dado por Abraão, quando ele saiu do Egito. A gente viu um pouquinho na história de Sara que eles chegaram aí para o Egito num período de fome. Então, provavelmente, a Agar foi dada para Abraão como um presente. E esse nome, Agar, foi dado para ela por Abraão. Até porque o significado de Agar, ele tem uma origem semítica. E o que é isso? É o feminino de semítico, que é o mesmo que hebreia, que judia, que judaica, que hebraico. Então, o nome Agar, ele vem dessa origem de hebreia, do povo hebreu, de judaísmo. Então, por isso que acreditam que quem deu esse nome, provavelmente o nome egípcio de Agar, não era Agar, era um outro nome, tá bom? A paz do Senhor, irmã Rose, obrigada pelo carinho. Gente, obrigada. Todas as pessoas que estão ao vivo aqui, estamos falando sobre Agar, para quem entrou agora, tá bom? Então, vamos lá. Então, é possível que Agar
tenha sido adquirida durante o período em que Abraão ficou no Egito com sua esposa. Agar era apenas uma escrava de Abraão. Um homem muito rico, a gente já sabe, e Sara também, muito rica. Elaine, muito obrigada por você estar aí. Gente, vamos lá. Eles eram nômades, a gente já sabe da história um pouquinho de Sara e de Abraão. E Agar era apenas uma escrava de Abraão. Vou bem devagarzinho, porque tem pessoas ainda entrando na live, tá bom? Então, a gente sabe que Abraão e Sara, eles não tinham uma residência fixa ainda. Até que eles entendessem qual era o plano e o propósito de Deus, eles ficavam procurando lugares para poder ficar. Então, eles iam de regiões a regiões andando. Eles eram nômades, tá bom? Procurando o quê? Água, lugar que houvesse comida, alimento para os seus rebanhos, água para beber. E eles moravam ali em volta, em torno da região de Canaã. Tá? Então, Agar estava pelo menos uns 10 anos longe de casa, da família e da sua terra natal, do Egito. Isso é o que a história conta pra gente. Então, trazendo para os dias de hoje, Agar era uma empregada quase da família. Não tem aquelas pessoas que estão ali ajudando a gente, mas a gente já se considera da família? Agar, eu entendo que Agar também era assim. E a gente conhece muitas mulheres assim, que elas enfrentam o quê? A solidão, a falta de vínculos afetivos, porque elas precisam deixar sua família, deixar amigos, vizinhos, pessoas próximas para conseguir o seu sustento. Infelizmente, algumas mulheres, elas não são valorizadas por esse trabalho. E eu fico imaginando quantas das vezes nós nos encontramos assim, como Agar. Às vezes, por conta do nosso trabalho, a gente fica longe da família, longe dos nossos amigos de infância, muitas das vezes longe da cidade em que a gente viveu. E aí eu digo, aí até minha cunhada, né, que é de Fortaleza e tá aqui no Rio de Janeiro, então longe da sua mãe, do seu pai, a gente vai imaginando isso. Longe dessas pessoas, longe do costume, do sotaque, não é isso, Aninha? E nem sempre é fácil lidar com essas questões. E algumas das vezes a distância é física. Só que outras vezes a distância ela é emocional. E a gente se sente às vezes triste porque a gente não tá com as pessoas que a gente gosta. Agora você imagina nós que temos a rede social, que a gente tem a facilidade da tecnologia ao nosso favor, que a gente pode fazer uma ligação, fazer uma chamada ao vivo e matar um pouco essa saudade. Agora você imagina Agar sendo escrava, estando 10 anos longe das pessoas que ela tinha convivência, dos seus costumes, das suas tradições, para poder morar com uma outra família. Imagina ela, ainda numa posição de escrava. Ela não tinha o privilégio, como eu e você temos, de matar a saudade, de visitar. Ela não tinha esse privilégio. Antigamente, os transportes eram bem diferentes como hoje. E eu gosto muito de fazer essa analogia para fazer você refletir e pensar na história, que é totalmente diferente de hoje. Então, a história de Agar, muitas das vezes, ela é ignorada nos púlpitos. Porque a gente ouve falar de Agar como, ela é inimiga de Sara, ela é destruidora de lares. Só que, na verdade, se a gente for parar para pensar, ela tem muito mais a acrescentar e agregar também quanto Sara. Não coloque ela numa posição de inimiga. Se você for parar para entender, ela no meio de uma caminhada, como ela, como eu, como todos nós, a gente comete erros, a gente falha, só que nessa tarde, eu e você, a gente possa aprender com os erros e com os acertos de Agar, tá bom? A história de Agar, ela entra no foco bíblico por conta do plano de Sara, que é a esposa de Abraão, que a gente já falou na live passada. Qual foi o propósito? Ele queria oferecer a Sara, queria oferecer a Abraão um filho. E como alternativa, ela lembrou da sua escrava, da sua serva. Então, a escravidão, eu quero que você entenda isso, era algo comum no passado, na antiguidade. Apesar da gente saber que privar o outro da sua liberdade sempre é algo ruim e inaceitável, e a gente vê muito isso na condição dos escravos, quando a gente estuda a história. É claro que a gente não pode comparar essa crueldade que acontece nas histórias de muitos escravos, de pessoas negras terem sido submetidas, né,
também os índios foram submetidos, mas não é isso que eu tô falando. Nesse contexto aqui, existia sim uma escravidão, mas que não era tão bruta, se eu posso dizer dessa forma. Então, em várias circunstâncias do Antigo Oriente, os escravos, guarde isso, eles eram tratados como membros da família. E era possível, sim, uma pessoa que era escravo, que era servo, alcançar a liberdade. Porque para eles era dado também o direito de possuir propriedades. Então, a partir do momento que eles começassem a crescer, adquirir propriedade, eles poderiam realizar negócios, eles poderiam deixar de ser, ou poderiam querer continuar servindo ali o seu senhor, tá bom? Então, H, ela servia pessoalmente a Sara, uma mulher rica. Agora você imagina, para chegar numa posição dela ser escolhida pela Sara para poder ocupar a segunda esposa, o lugar de segunda esposa, provavelmente H precisou conquistar a confiança da patroa. Porque ninguém chega a alcançar lugares se você não tiver realmente uma posição de destaque entre os empregados, entre aquelas pessoas. Então, H, ela deve ter demonstrado para Sara uma competência para desenvolver funções. Com certeza, a Agar tinha um temperamento cordato, submisso. Ela tinha a questão de obediência à sua esposa. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Gênesis 16, do 2 e 3. Vamos ver. E diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então, vamos lá. A gente pode dizer que nos dias de hoje, era como se fosse uma barriga de aluguel, né? Agar foi escolhida para emprestar a barriga para Sara gerar. Então, essa jovem mulher escrava, estrangeira, ela não podia nem decidir sobre o seu próprio corpo. Mesmo que ela não quisesse, a Bíblia não fala se ela queria isso, mas mesmo se ela não quisesse, ela foi obrigada a dormir com seu patrão para gerar um filho que não seria seu, seria de Sara. Ela seria privada de uma liberdade. Gente, isso é terrível. E quantas vezes eu e você, nós, nos sentimos como H? A gente se sente obrigado a fazer alguma coisa, a gente deseja fazer alguma coisa pela opinião dos outros, a gente é levado pela opinião dos outros, a gente nem sequer pode opinar por alguma coisa que vai ter algo direcionado a nós. Então, foi uma ordem, foi dada e ela teve que cumprir, ponto, e acabou. E muitas das vezes acontece isso na nossa caminhada. Então, como H, muitas das vezes a gente cumpre um papel de que a gente não gostaria de fazer. Como é difícil a gente estar numa situação dessa, de pessoas exigirem alguma coisa nossa e a gente não saber dizer não. Então, só para você entender aqui, o arranjo que Sara colocou, que ela bolou, precisava dar certo. Só que de acordo com os costumes da época, H, ela foi promovida a segunda esposa. Sara que promoveu a escrava para a posição de segunda mulher de Abrão, ou de Abraão. Então, na live passada, a gente abordou quem foi Sara, e a gente sabe que ela era estéril, já avançada a idade e com grandes frustrações, por não ter dado um filho para Abraão. Então, o que aconteceu? Ela recorreu a quem? A H. Ela recorreu à sua serva, com a esperança de quê? Que através da sua serva, ela pudesse dar um herdeiro para a família. Ou seja, Sara, ela tinha todos os direitos legais sobre H, para fazer o que ela bem quisesse, para aquilo que bem agradasse. Eu tô indo bem devagarzinho para você entender que nem sempre o que a gente aprende sobre H é exatamente o que acontece de fato, tá bom? Então, como Sara não podia gerar filhos, ela deu H, sua serva, ao seu marido, para que ela pudesse gerar no seu lugar.
Isso é permitido, Karine? Sim, essa prática é permitida. E era muito utilizada naquela época. Inclusive, alguns contratos matrimoniais já ficava especificado. Se uma esposa fosse estéril, ela deveria providenciar outra mulher para o seu marido, a fim de procriação. Então, para você entender um pouco melhor a situação, eu preciso lembrar que uma das principais funções das mulheres na sociedade naquele tempo, na época patriarcal principalmente, era gerar filhos. Então, assim, uma mulher que não pudesse gerar filhos, ela se sentia uma pessoa desvalorizada. Ela era rejeitada pela sociedade e também religiosamente. Então, era como ela não pudesse ter as bênçãos de Deus. É como ela não pudesse ser reconhecida pelas bênçãos de Deus. É como Deus não tivesse com ela. Porque Deus não tivesse dado a bênção para ela de poder gerar. Então, eu preciso que você entenda isso. Uma outra informação importante também é saber que os filhos, eles eram importantes na sociedade naquela época, porque era dos filhos que vinha o quê? O trabalho braçal, era dos filhos que os patriarcas, que as pessoas mais idosas poderiam ter um sustento, porque os filhos iriam trabalhar numa idade que eles não poderiam trabalhar e assim proteger a família e assim trazer o alimento, o sustento. Então era comum que os homens que tivessem um pouco mais de riqueza, como Abraão, para aumentar a sua prole, para aumentar a sua família, eles utilizariam uma segunda esposa para poder gerar, já no caso da sua mulher ser estéril. Então, assim, o filho que seria gerado no ventre de Agar seria contado como de Sara e não como de Agar. Seria contado como um membro da família, tá bom? Então, ali Sara viu a forma que poderia ajudar a Deus. A gente falou sobre isso na live passada, para começar a sua geração, tá? Então, Sara, sabendo disso, a gente falou sobre isso, ela quis dar uma ajudinha na promessa, em algo que Deus já havia dito para ela que iria acontecer. Só que Deus, a gente sabe que não precisa de nenhuma ajuda minha nem sua. Deus só requer de nós a nossa obediência, tá? Então, aquele famoso jeitinho brasileiro, sabe? E eu queria abordar um pouquinho sobre isso aqui. Aquilo não acontece somente nos dias de hoje, acontece também nos dias de Sara. E aí eu pensando um pouquinho, eu queria poder falar com vocês alguns jeitinhos que a gente faz e que não é legal, que Deus não se agrada e que enquanto a gente praticar, na verdade a gente vai estar atrapalhando aquilo que Deus quer na minha e na sua vida. Posso ouvir um amém aí, mulherada? Glória a Deus, obrigada aí todo mundo que entrou na live. Então vamos lá, a gente está falando sobre Agar. Então, vou dar alguns exemplos claros para facilitar o que a gente está falando. Sabe aquelas pessoas que querem se aposentar, só que ela ainda não tem direito, mas tenta dar um jeitinho? Isso não é legal. Sabe aquela pessoa que paga para passar na vistoria do carro? Isso não é legal. Sabe aquela pessoa que faz um retorno? Isso eu falo pra mim, gente. Falo pra mim. Tá dirigindo e faz um retorno numa rua que não pode fazer? Misericórdia. Pois é. Isso aí eu prego pra mim, porque acontece. Às vezes eu quero poder ir mais rápido, ali eu pego uma rua e falei, meu Deus, eu tô fazendo algo errado. Gente, são práticas que a gente comete que, na verdade, a gente tá dando um jeitinho no que não é pra dar. Sabe, tem gente que trabalha, e eu já vi isso acontecer na folha de pagamento onde eu ministrava, que não vai trabalhar, mas recebe salário. Tá errado. Sabe, tem gente que recebe doação de bandido. Eu preciso dizer isso. Tem gente que tenta se livrar de multa de trânsito. Sabe? Gato de luz, gato de net, tudo isso são jeitinhos. Gente, Deus não se agrada desses jeitinhos e eu preciso falar isso. Às vezes são coisas simples, são sim, coisas rotineiras, mas que na verdade vai trazer um prejuízo espiritual para nossa vida. Tá bom? Então, sabe quando você acorda cansada, mal disposta e você vai, liga lá pro seu chefe, pro seu patrão e fala assim, eu tô doente. Na verdade, você não tá doente. Você só tá indisposta. Só que eu preciso falar isso pra você. Gente, tem pessoas colocando, aumentando, ensinando o que não é pra ensinar. Ensinando aquilo que não tá contido na palavra de Deus. Tudo pra ganhar ibope, pra ganhar status, fama, sucesso. Tem pessoas que estão sendo alimentadas com doutrinas falsas. Então eu preciso falar essas coisas para você. Verdade aumentada, ela também é mentira.
Ou seja, são verdades, mas se contém mentiras, então não são verdades. Então, em nome de Jesus, se alguma mulher que está assistindo essa live e faz qualquer coisa, mas é um jeitinho, gente, tá errado. Tudo que você faz, que já pesa a tua consciência, eu até anotei algo aqui muito interessante. O pecado, ele nos afasta de Deus. Tudo que a gente faz que nos afasta de Deus é pecado, a gente sabe disso. Só que a hipocrisia, ela nos mantém distante. Deus, ele tá falando que que a gente peca, que tá errado. Só que muitas das vezes a gente não segue algumas coisas na nossa vida porque a gente tem essas coisinhas e a gente não deixa isso avançar, não deixa isso crescer. A gente está sempre buscando uma visão sobrenatural das coisas, só que realmente a gente tem que entender que tem coisas que a gente precisa parar de fazer. Então existem vários exemplos aqui, igual de Sara, aquele famoso jeitinho, que a gente está fazendo que é errado. O problema é que envolve outras pessoas e foi o que aconteceu. Sara, em vez de fazer um jeitinho que está errado, o problema é que ela também envolveu H no seu jeitinho. O problema é que quando a gente envolve outras pessoas no nosso jeitinho, a gente vai colher frutos desse problema. A gente está prejudicando outras pessoas. A Bíblia fala em Tiago 4, versículo 17, que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, tudo que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa e a gente não faz, a gente também está pecando. A verdade é que o sofrimento de H não começou quando ela foi obrigada a se deitar com Abraão. Mas sim, se você for parar para analisar a história, o sofrimento dela, dessa jovem mulher, começou muito antes. Quando ela teve que deixar sua casa, seus amigos, suas crenças, tudo para ir servir Sara e Abraão. Ela teve que deixar para trás o seu dialeto, o seu país, a fartura de alimentos, porque lá tinha fartura de alimentos, para uma terra árida, para um deserto, com pessoas com costumes diferentes, tradições diferentes, falando outro idioma, e ela teve que se adaptar, ela teve que sobreviver. E acontece às vezes assim. E do nada, H ficou grávida. Por quê? Deitou com seu patrão, foi obrigada pela Sara, e aí eu fico imaginando essa notícia na cabeça de H. Gente, era uma tempestade de emoções, de sentimentos, sabe? Alegria porque ela poderia gerar, ela não era estéril como a patroa, mas ao mesmo tempo uma expectativa de uma nova vida, de uma nova posição. Ela agora não era mais serva, ela era também esposa. Então eu imagino a consciência dela como estava. E quantas vezes eu e você, a gente se sente assim como ela. A gente tem uma explosão de sentimentos, a gente tá muito feliz com várias coisas que tá acontecendo na nossa vida, na nossa caminhada, mas a gente não sabe lidar com isso tudo. Não dá pra você escolher aquilo que você vai sentir, mas dá pra você escolher como você vai reagir quando os sentimentos aparecem na nossa vida. Então, o problema de H foi exatamente que ela deveria cumprir o papel dela com o quê? Com discrição, como ela sempre cumpriu. Ela deveria o quê? Honrar a sua patroa. Mas não. H, ela começou a desprezar. Ela colocou uma superioridade. Ela começou a deixar ser dominada pelas emoções, pela soberba. Ela se tornou arrogante. Ela foi arrogante por uma pessoa que deu para ela auxílio, que deu um lugar, que deu uma família. Então, gente, guarde isso. Aconteceu exatamente, tá lá em Provérbios 30, 21, Provérbios 30, do versículo 21 e 23, depois você pega e você veja. O problema começou exatamente nessa hora, porque o pecado de H, ele era intolerável na cultura de Sara. 3 coisas estremecem a terra. E aí lá no final diz assim: a serva quando se torna herdeira da sua senhora. E foi exatamente o que aconteceu. H, ela era serva e se tornou herdeira, porque o filho quem gerou foi H e não Sara. Então aquela esposa linda, bonita, que é Sara, rica, né? Ela não podia ter filhos. Mas a escrava estrangeira agora, ela podia estar grávida. E estava grávida do quem? Do patrão. Então aqui eu vou conjecturar para você entender, para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá bom?
A Bíblia não fala isso, mas eu acredito porque a Bíblia diz assim, eu vou te dizer rapidinho. Agar desprezou a sua senhora. A Bíblia diz exatamente assim. Agar desprezou a sua senhora. Então eu acredito que a gravidez de Agar foi motivo de piadinhas entre os empregados. Teve carinhos na barriga de Agar. Sabe, toda mulher quando tá grávida tem sempre alguém lá para acariciar, para fazer um carinho. Então você imagina, Abraão tinha vários servos. Foi motivo ali de comentar. Gente, agora você é a segunda esposa, agora você é madame, agora você também é dona. Eu fico imaginando Agar reclamando de enjoo, de indisposição, e Abraão tendo que fazer o quê? Atender as necessidades da sua esposa. E o que aconteceu? Será que Agar estava dando troco a Sara por tudo aquilo que ela passou? Pela vida que ela teve? Ou, isso é pra gente refletir, ou de fato, ela estava assumindo o seu papel que Sara promoveu. Porque quem promoveu ela a ser a segunda esposa foi Sara. Então, para mim, as duas estão erradas. Vamos lá para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Gênesis 16, versículo 4 e 5 diz assim. E ele possuiu a Agar. Quem possuiu? Abraão. E ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Ou seja, ela desprezou a Sara. Agar desprezou Sara. Então disse Sara a Abraão, ou Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Então aqui na verdade não foi só Agar que desprezou Sara, mas Abraão também. Então Agar, por engravidar, Sara também começou a ser menosprezada pelo seu esposo. Então, para a gente ratificar, para corrigir aqui, o que Sara fez? Ela tentou ser absorvida diante de Deus. Ela pegou e colocou Deus na jogada. Ela falou assim, julgue o Senhor entre mim e ti. E o que eu aprendo? Que nem sempre as pessoas que apelam para Deus estão certas. É forte isso, mas eu preciso dizer. Normalmente as pessoas que falam isso também têm evidências de culpas, que foi o que aconteceu com Sara. Quem promoveu a esposa foi Sara. Quem errou foi Sara. Aí agora que a situação, ela já tinha um problema, lembra que a gente falou na aula passada, na live passada? Ela conseguiu aumentar o problema que ela tinha, e aí ela pegou e agora lembrou de Deus. Então, a gente vê um outro problema nessa história. Abraão, o que ele fez? Ao invés de assumir a liderança da família como homem e resolver aquele conflito, ele transfere a responsabilidade e ele dá poder para quem? Para Sara, para sua esposa, para resolver o problema. E aí, o que aconteceu? Abraão entregou Agar nas mãos de Sara, para que ela fizesse aquilo que achasse melhor. Gênesis 16:6 diz assim, ó. E disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está em tuas mãos, faz o que lhe é bom aos teus olhos. E a Bíblia diz que afligiu a Sara e ela fugiu da sua face. Gente, Sara, ela começou a humilhar quem? Agar. Agar estava grávida, Agar ainda estava com um bebê na barriga. Ainda não tinha nascido o filho de Agar. Mas aí o que Sara começou a fazer? Afligir. Mostrando o quê? Quem manda sou eu, sabe? Você não tem espaço na família. Ela, na verdade, estava querendo colocar Agar novamente na posição de serva. Então, Sara começou a fazer o quê? Uma batalha contra sua ex-escrava. E ela começou a tornar a vida de Agar bem difícil. Eu fico imaginando que ela deve ter tirado os privilégios de segunda esposa e deve ter colocado, devolvido as condições de escrava e deve ter feito algo muito forte, porque a Bíblia fala que ela fugiu. A Bíblia fala que Agar fugiu de Sara, fugiu da família, fugiu de Abraão. Então, eu imagino que ela deve ter... Gente, ela estava grávida, colocou trabalhos pesados, começou a infernizar a vida dela, começou a fazer humilhações. E Agar, com medo de quem? Da ira de Sara, ela foge. Ela vai para o deserto. E segundo os costumes da época, aí você até entende por que o nome de Agar significa fuga, né? Segundo os costumes da época, ela não poderia ser mandada embora. Agar não poderia ser mandada embora. E Agar, ela reagiu como? Fugindo, arriscando a sua vida e a vida do seu filho que estava no ventre.
E aqui eu já começo a fazer algumas aplicações para minha e para sua vida. Ô, glória! Josi, muito obrigada pelo carinho. Ingrid, feliz de vocês terem entrado. Estamos falando sobre H. Gente, com certeza você já deve ter passado por uma situação de humilhação, por uma situação que você não entendia por que as coisas estavam acontecendo com você. E aí você, um momento de desespero, de querer sair daquela situação, você quer voltar para um lugar familiar, para uma pessoa que você sabe que você pode confiar, e aí você volta para sua família, você volta em direção que não é para você ir. Agar, ela saiu fugida da casa de Abraão e de Sara, e ela foi para o deserto, em direção a quem? O Egito, a casa dela, o lugar que ela conhecia. Só que Deus, ele vai lá no deserto buscar Agar. Deus vai lá no deserto buscar aquela mulher, serva, escrava, estrangeira, que agora era rejeitada e humilhada. Perceba, Agar, em nenhum momento ela estava procurando Deus. Ela estava fugindo da sua casa, da sua senhora, do seu patrão. Mas Deus viu Agar. Que coisa linda. E aqui o que eu aprendo? Que isso mostra o quanto Deus, ele está mais interessado em nós do que nós estamos interessados em Deus. Agar, ela não estava procurando Deus, ela estava procurando fugir daquela situação. Mas Deus foi lá e se revelou a ela. Aonde está escrito isso? Gênesis 16, versículo 7 ao 12, vamos ler rapidinho. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então ele disse, o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor: eis que concebestes e darás à luz a um filho, e chamarás o nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitarás diante da face de todos os seus irmãos. Gente, entenda isso. No deserto, um anjo visitou Agar ao lado de uma fonte e deu uma instrução para ela voltar para a casa de Abraão. Ela escutou que ela teria uma descendência numerosa e ela para regressar. Tudo isso eu vejo falando de obediência. Então vamos lá bem devagarzinho para a gente entender o que eu aprendo com Agar. Primeiro, que Deus conhece a gente pelo nome. Agar não estava procurando Deus, mas Deus foi atrás dela e chamou ela. Para onde vens, Agar? Para onde você vai? Então ele sabe quem a gente é, mesmo quando há uma sensação, mesmo quando a situação tá um caos em nossas vidas, quando tudo tá acontecendo, quando a gente se sente rejeitada, quando a gente se sente humilhada, Deus, ele tá conosco. Então, Deus está falando para mulheres aqui nessa live: ouve a voz do Senhor. Eu não sei qual é a situação que você tá passando, mas Deus está dizendo assim: ei, é de humilhação, mas eu estou ouvindo, estou vendo o que está acontecendo com você. Então, mesmo em dor e humilhação, mesmo ela sendo rejeitada, mesmo ela fugindo, achando que o deserto era um lugar seguro, Deus aparece e acolhe Agar. E ele chama ela pelo nome. Deus está dizendo para pessoas aqui: eu sei quem é você. Em seguida, Agar, ela é confrontada em sua real situação. Qual? Ser serva de Sara. Gente, Agar, ela era serva. Agar, ela não deveria fugir dessa realidade, mas ela deveria aprender a enfrentá-la. Por mais doloroso que seja, Agar, ela era uma serva. E aqui eu aprendo muitas lições sobre serva. Eu sei que existem muitas mulheres aqui que abrem a boca para falar que eu sou serva de Deus. Só que ser serva requer algumas coisas que eu e você a gente precisa fazer. E fuga não é um recurso deles.
Fuga não é um recurso disponível para uma pessoa que se diz serva. H era serva, então ela não poderia fugir. Tem mulheres aqui nessa live que são servas, mas estão fugindo. Ai, Karine, não entendi. Eu vou falar bem rasgado para você entender. Ai, eu não gostei da pessoa fulaninha de tal, aí vai lá e foge. Ai, você tá sendo impaciente numa situação, aí você vai lá e foge. Tá se sentindo rejeitado, vai lá e foge. Ai, o trabalho tá difícil, vai lá e foge. O chefe é ruim, foge. Tudo que você passa por situações que você começa a fugir, Deus está falando, é um recurso, a fuga. Só que ele não é o único recurso disponível. A fuga só vai afastar a gente de Deus. A fuga nem sempre é ir longe. A fuga, às vezes, é você fugir para dentro de si mesmo. Às vezes você tem um marido dentro da sua casa que está falando um monte de coisa e você, dentro da sua cabeça, você começou a fugir para outros lugares. Então a fuga não é só de local, mas é dentro de você. Enquanto você não enfrentar os seus problemas de frente, enquanto você ficar fugindo dos seus problemas, há um grande problema, porque você não está sendo servo. E Deus, ele nos chamou para ser servos. H, ela era serva. E eu preciso parar aqui por algo que Deus falou comigo nessa tarde sobre servos. Gente, se você está ouvindo essa mensagem, ai, Karine, não é isso que eu gostaria de ouvir. Então você não está sendo servo. Sabe por quê? Porque servo não é aquele que vai dizer aquilo que o Senhor quer falar. Servo é aquela pessoa que vai sentar e vai ouvir aquilo que Deus quer dizer. Então, vamos lá. A gente precisa aprender a ser servo como H. Por quê? Porque H, ela entendeu o que Deus queria dela. E às vezes a gente, como serva de Deus, como servo, a gente faz assim, ó. Ai, eu não posso. Ai, Karine, eu não tenho tempo. Ai, Deus está te cobrando oração pela madrugada e você fala assim, ai, eu tô com sono. Ai, você faz um monte de coisa na sua vida, mas você não consegue jejuar de meia-noite a meio-dia. Gente, isso tudo é ser servo. Deus está requerendo de você jejum, oração, tempo com Ele, mas você não está fazendo essas coisas. Se você fala que você é serva de Deus, por que você não serve, então, verdadeiramente Ele? Servo é você estar disposto a tudo aquilo que Ele deseja que você faça. E H, no momento que ela precisava ser serva, ela não estava lá para servir a sua senhora. E muitas das vezes acontece isso. No momento que Deus quer te usar, você não está no lugar que Deus quer que você esteja para ser usado por Ele. Então, não vem me dizer que você é servo que você não é. Ser servo desse jeito não é ser servo. Então, eu aprendo que ser servo também é você render graças. É você estar passando por uma situação e saber também render graças por aquilo. Agradecer por aquilo. Ser servo, que foi o que H fez, é você se humilhar e pedir perdão. Mesmo que o erro não tenha sido você que tenha feito. Mesmo que tenha sido o outro. Então, ser servo é reconhecer muitas coisas. Então, até que ponto eu e você, a gente pode dizer que somos servos, se eu e você não estamos nos sujeitando no que, ó, a palavra de Deus fala. Então, eu anotei isso aqui. Tem gente que vem pra rede social e fica lá, ó, ad eterno naquela barra de rolagem infinita, mas não está dedicando a vida como deveria dedicar à leitura, a um compromisso, a uma rotina com a palavra de Deus. Por que eu coloquei essa live às 15h07 todo sábado? Porque é um compromisso que eu tenho não só com você, mas com Deus. O Deus que me fez para o quê? Para servir a Ele. Então, se eu posso ter um tempo da minha vida para ir num shopping, para passear, a gente está em época de Natal, né? Tá todo mundo atarefado, comprando as coisas. Eu também preciso e posso e devo e preciso ter um tempo também com Ele. O quê? Ajudando, orientando, ajudando outras mulheres a crescer. O problema é que tem pessoas que dizem serem servos. E sabe o que acontece? Eu preciso falar isso bem rasgado. Não conseguem orar 5 minutos concentrado. Não conseguem. Não conseguem. Então, a gente precisa ser servo como H. O que H fez, Karine? Eu vou te dizer. Deus, ele começou a confrontar H ali no deserto. Fez ela refletir sobre a sua própria vida. Ele fez uma pergunta. De onde vens e para onde vais, H? É uma pergunta chave, eu gostaria de fazer para vocês, mulheres, hoje. De onde você está vindo?
antes de você entrar nessa live? Você tá vindo da onde? E para onde você vai depois dessa live? Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu objetivo? O que te motiva a viver, H? Então a gente tem algumas H nessa live aqui. E Deus está perguntando. H, ela estava tão consumida com o seu abandono, com a sua rejeição, com tudo que ela estava vivendo, que ela fugiu. Só que Deus, ele está chamando mulheres hoje para pensar em relação à sua fuga. Para parar de fugir e aceitar aquilo que Deus quer para a tua vida de uma vez por todas. E é verdade que na nossa vida, na nossa trajetória, não vai ser fácil. Às vezes a gente sabe que o passado nos consome. Ai, Karine, são coisas que aconteceram no passado e você não entende. É verdade, o passado nos consome, mas o passado precisa ficar no passado. Às vezes o nosso futuro nos amedronta, porque às vezes Deus liberou uma palavra para você, uma palavra profética, que você vai ajudar muitas pessoas, que você vai crescer, que você... Só que você tem medo, o futuro tá amedrontando, e aí você faz o quê? Você foge no presente. Só que fugir não é a solução. H, eu fico imaginando ela soluçando, e ela teve coragem de responder pro anjo assim: eu sou uma escrava egípcia. Ela sabia quem ela era. Eu fujo da presença da minha senhora. Ou seja, não feche os olhos quando Deus colocar um espelho diante de mim e de você. Deus está botando um espelho hoje na frente de algumas mulheres aqui. Não feche os olhos. Ele quer que você se enxergue quem é você na real. Assim como H, assim como ele colocou um espelho na frente de H, e H precisou reconhecer que ela era serva da sua senhora, nós hoje precisamos reconhecer que somos servas de Deus e precisamos estar disponíveis quando ele precisar da gente, aonde ele colocar a gente. Então, o difícil para H era admitir isso tudo. Só que eu e você admitindo isso, a gente está dando um ponto de partida naquilo que Deus quer para mim e para tua vida. Oh, glória! Quando você identifica isso, você está dando um ponto de partida para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. H, depois que disse isso, ela recebe uma orientação. Então tem coisas que eu e você a gente precisa dizer na nossa trajetória. A gente precisa parar de fugir, reconhecer, se humilhar, para a gente receber a palavra de orientação de Deus. E qual foi a palavra que ela recebeu de orientação? Volte para sua senhora. Submeta ela. Gente, guarde isso. Eu fico imaginando aqui que H, ela poderia realmente falar assim: gente, como é que eu vou voltar para minha senhora? Foi um abuso. Será que Deus não está vendo o abuso que eles fizeram comigo? O quanto a injustiça. Poxa, se fosse eu e você, a gente ia falar assim: ah, não, eu vou voltar, mas Sara vai pagar com a mesma moeda, porque eu vou fazer acontecer, porque agora eu tô respaldada por Deus, porque Deus falou comigo assim. Se fosse nós, né? Só que não foi isso que é para fazer. Eu imagino a cara de espanto de H, ouvindo as orientações do anjo. Porque acontece assim, Deus ele vem e fala com a gente, e a gente não entende. Vai lá, volta para os seus patrões, se humilha a ele. E é quando a gente se humilha, quando a gente obedece, é que inicia exatamente a nossa história, a nossa jornada. Então, realmente, a promessa de Abraão e Sara não estava no filho de Agar, não estava no ventre de Agar, mas ela se cumpriria através da vida de Sara. Mas no ventre de Agar também existia uma promessa. No ventre de Agar também tinha algo que não ia ser esquecido. No ventre de Agar também tinha um plano. E de repente Agar estava vivendo ali uma dor, uma humilhação na qual ela havia passado. Tudo isso para quê? Para construir um futuro, um propósito, um plano de Deus. Agar e seu filho faziam parte de um plano. Não tente fazer parte do plano de outra pessoa. A verdade é que às vezes a gente quer fazer parte do plano de outras pessoas, mas Deus está dizendo: também tem um plano, também tem uma história para você. E esse menino deve se chamar Ismael. Então Deus, quando falou, deu toda a orientação para Agar, também até falou qual o nome, que o nome do filho dela seria e como aconteceria, que ele também teria uma grande descendência, que dali sairiam 12 príncipes, seria um povo selvagem, indomável, de um relacionamento pouco amigável, e a gente vê isso acontecendo hoje.
Então, além disso, a grande nação de descendentes de Ismael, a gente já sabe que é a nação árabe, aconteceu. Então, Deus, ele constrói um futuro que ele deseja a partir de quem? De mim e de você. Coisas que precisam acontecer na minha vida e na sua vida dependem de mim e de você. Do que? Não fugir. Começar a abraçar aquilo que Deus falou, se humilhar, se sujeitar. Então, foi exatamente o que aconteceu. E eu gosto muito desse versículo, eu falei na aula passada, na live passada, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito. Não é algumas coisas. Então, até a fuga dela, até esse desespero, até essa humilhação, contribuiu com o caráter dela, com quem ela seria. Então, já percebeu que Deus, ele também opera pacientemente nas nossas tentativas de escape? Toda vez que eu e você, a gente tenta fugir, e a gente sabe que a fuga ela não vai ser bem sucedida, é fato isso, mas toda vez que eu e você, a gente tenta fugir, Deus vai lá e chama a gente, enfrenta a situação. Mas é para você enfrentar a situação não pelas tuas mãos, pela força do teu braço. É com a ajuda de Deus, é com a confiança de Deus. O que H fez? Foi lá e obedeceu. H, ela obedeceu. Isso foi confiança, isso é uma prova de confiança. E a fé, ela se mede exatamente pela obediência. Então H encontrou coragem para obedecer. E aqui Deus falou algo no meu coração e eu quero liberar essa palavra para você, mulher que está me ouvindo. Ô, glória! Deus está liberando uma palavra hoje para você. Qual é? Coragem. Deus está liberando coragem para você aí não mais fugir, mas para você enfrentar de uma vez por toda situação que tem feito você fugir da sua caminhada, daquilo que Deus tem colocado na tua vida como direção. Deus está liberando para você força, coragem para você fazer a partir de hoje aquilo que é correto. Então, para H, obedecer significa ela voltar para a casa dos seus patrões e reconhecer o seu erro de fugir, admitir a sua posição de serva, de escrava, reconhecer que ela estava sendo mal para Sara. E aí, quando Deus encontrou H no deserto chorando, se lamentando, ele pergunta: para onde você tem que voltar? E hoje Deus está fazendo uma pergunta: para onde que você precisa voltar? O que você precisa fazer? Quem você precisa pedir perdão? Aonde você precisa recomeçar? O que você precisa reconhecer de si mesmo? Porque tem coisas que eu e você a gente precisa reconhecer para nossa caminhada avançar. Então a minha oração hoje, nessa live, é que haja espaço no seu coração para a obediência. A minha oração nessa live é que assim como H, ela obedeceu, depois de uma fuga, ela voltou e se humilhou aos pés da sua senhora, entendendo que ela era serva, e nós como servos de Deus, a gente precisa reconhecer isso toda hora, toda hora, toda hora. H, ela obedeceu e cumpriu aquilo que ela havia prometido. Aquela soberba, tudo aquilo que ela estava sentindo, aquela euforia por ela ter virado a segunda esposa, ela voltou para o patamar dela. E você hoje, obedecendo, eu tenho certeza que Deus também vai cumprir a vontade dele na sua vida. Então H, ela obedeceu e fez exatamente aquilo que o anjo falou. Tanto que a gente não vê mais relatos da história de H. A gente só vai encontrar a história de H de novo, o nome de H novamente na Bíblia, no capítulo 21. A gente está no 16, agora no 21 a gente encontra novamente o nome de H sendo citado. Ou seja, 14 anos se passaram e ela se submeteu como serva. Eu não sei qual é o tempo que você vai precisar se submeter como serva, mas creia que esse tempo Deus está vendo e está preparando o terreno que você vai gerar lá na frente, tá? Gênesis 21, do 8 ao 21, diz assim: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaac, ou seja, Abraão já estava ali, já tinha o seu filho com Sara, e foi desmamado, e viu Sara que o filho de H, o nome de H sendo citado novamente, a egípcia, o qual, dado Abraão, zombava, e disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão:
não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. E em tudo que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do teu filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água e deu a Agar, pondo-os sobre os ombros. Tomou o pão e odre de água e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se na frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou um anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Desde o lugar onde está, ergue-te, levanta-te o menino, pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu. E abriu-lhes Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, e cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Gente, o texto é grande, eu sei que é, mas eu preciso dizer para você, tá muito bem explicado. Ismael, filho de Agar, nasceu. E no período que Isaque nasceu, Isaque provavelmente quando tinha seus 3 anos de idade, quando Abraão fez uma festa para poder comemorar que ele estava desmamando, naquele momento Ismael, ele zombou de Isaque. E o que aconteceu? Sara, sua mãe, exigiu que Abraão botasse para fora, tanto Agar quanto Ismael, filho de Agar. Então, nitidamente, a gente vê aqui que Abraão, ele ficou um pouco relutante com a situação. Porque, gente, eles não ficaram um pouquinho tempo, não. A Bíblia fala que demorou um tempo para isso acontecer. Provavelmente, pelos cálculos aqui, Ismael, filho de Agar, já tinha 14 anos. Ou seja, já tinha 14 anos que ela estava ali submetida como serva. E aí você imagina Abraão convivendo com o seu filho, Ismael, e de uma hora para outra, a sua mulher, Sara, manda embora. Manda embora. Só que, o que eu aprendo? Que ele não era filho de Sara, mas ele era filho de Abraão. Então, Abraão, ele ficou ali preocupado com o que ele deveria fazer. Tanto que Deus precisou falar com Abraão para ouvir a voz de Sara e obedecer à voz de Sara. Para ele não ficar triste com isso, que Deus cuidaria do menino. Que Deus cuidaria, porque Deus também tinha uma promessa na vida dele. Então, existia também um costume que também proibia exatamente esse tipo de ação. Caso a esposa verdadeira ela viesse a conceber um filho após o nascimento da serva, o chefe da família deveria cuidar dos ambos filhos. Então, existia também essa preocupação dele, não só em relação a ele ser pai, mas também ele precisava cuidar do seu filho, era uma obrigação. Só que Deus precisou entrar na situação para que Abraão agisse não só como Sara queria, mas contra o costume daquela época. E ele tranquilizou Abraão. E assim Agar e Ismael, eles foram despedidos da casa de Abraão, somente com um pouco de pão e um odre de água. Agar, da primeira vez, ela saiu fugida da casa dos seus patrões. Só que dessa vez, ela saiu despedida, ela foi mandada embora. Agar, ela não podia mais ficar ali. Ela não tinha mais espaço naquela casa. Ela saiu, foi cortado as raízes. Ela teve que romper laços de uma vida, de uma convivência, 14 anos, de um trabalho de serva. E agora ela tinha um filho. Então os dois, tanto Agar e Ismael, eles saíram caminhando pelo deserto de Berseba, sem rumo, sem direção. Da primeira vez, ela ainda estava com foco de voltar para onde? Para o Egito. Só que dessa vez ela estava desorientada. Ela não sabia para onde ir, ela não esperava por essa atitude. Ela já estava 14 anos, o menino já estava grande. Então perceba, no texto fala que enquanto existia água, Agar lutava pela sobrevivência no deserto. E a água, a gente sabe que é a maior riqueza que alguém pode ter num lugar desse. A água acabou.
acabou a esperança de água. Acabou a vida, acabou a esperança de Agar. Sem água, não tem como mais caminhar num deserto. Sem água, ela não consegue chegar em outro lugar. Então aqui eu paro, porque quando eu estava estudando sobre essa parte, eu lembrei numa passagem em João 4,14 que fala sobre água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Tem horas que na nossa caminhada vai faltar tudo. E a água aqui diz a respeito da sobrevivência. A água aqui diz respeito daquilo que é essencial pra gente nesse mundo. Talvez na sua caminhada hoje esteja assim, como Agar. Eu não sei qual é o tempo, se você está no tempo de fuga ou se você está no tempo que você foi despedida e os seus recursos, eles não estão mais disponíveis como era. Porque a Agar, ela estava numa casa onde ela tinha pão, ela tinha água, onde ela tinha recursos. E talvez hoje os recursos na minha vida e na tua vida estejam escassos. E você, muitas das vezes, e eu, muitas das vezes, a gente tenta esses recursos pela força dos nossos braços, por meio próprio, pela nossa caminhada. A gente tenta conseguir alguma coisa. Só que chegou a um ponto que a Agar, ela estava cansada, não tinha mais água, o recurso acabou, ela estava esgotada. E o cenário parece de morte. Tanto que eles estão desidratados. Ela coloca ele num lugar, debaixo de uma árvore. Eu não sei se também é esse o cenário que está na sua vida, como a gente leu aqui, mas a palavra de Deus, ela nos dá respaldo para esse cenário. Jesus, ele é a água que a gente precisa beber todos os dias. Jesus é a água que a gente precisa beber todos os dias. Perceba que ela viveu 14 anos, ela viu o milagre de Abraão, de Sara, viu Sara numa idade avançada tendo um filho, mas ela ainda não tinha servido genuinamente o Deus de Israel. Agar, ela coloca o seu filho debaixo de uma árvore e se afasta. E por um momento de desespero e de sofrimento, a dor de ver o seu filho morrendo aos poucos, Agar, ela começou a chorar. Assim eu não verei mais o menino morrer, foi isso que ela falou. Ela se afastou. Ela não só teve a ação, mas ela verbalizou. E quando você verbaliza, você começa a produzir desesperança, você revela aquilo que tem dentro do seu coração, você revela a sua fragilidade. Ela ali estava revelando que ela não tinha nada. Ela perdeu seu lar, seu abrigo, seu direito do pão, a água, o sentido da vida, e ela estava prestes agora a perder o seu único filho. Ela não conseguia mais ver e lembrar de Deus, pois ela não conseguia lembrar nem daquilo que aconteceu na casa da sua patroa. O milagre que Deus tinha realizado lá. Ela não conseguiu lembrar da promessa que Deus tinha feito para ela 14 anos atrás, na fuga. Ela não conseguia mais lembrar. E a gente vê que o texto está bem explicado. Diz assim, ó. Assim não verei o menino morrer. Ela não estava lembrando. Ela estava achando que ia acontecer, que ia morrer. E muitas das vezes eu e você, a gente está igual a Agar. A gente não acredita mais nas promessas. A gente até presencia e vê as promessas dos outros, mas a gente esquece das nossas. Mas o que eu gosto mais em Deus é que Ele sempre nos ouve nesse momento de fragilidade. E nessa situação, mais uma vez, Deus ouviu a voz do menino. E um anjo apareceu para Agar e lembrou da promessa. E ali fez ela abrir os olhos e ver um poço de água. E o que eu aprendo? Que às vezes Deus, Ele permite eu e você chegarmos ao fim da linha, assim como Agar chegou, para dar o nosso socorro. Deus, Ele afastou todo sentimento de desprezo, de rejeição, tudo que Agar estava sentindo. Karine, que horas que Deus fez isso? Quando Ele chamou ela pelo nome. Ele perguntou assim, o anjo virou para ela e perguntou assim, o que tens, Agar? Por que Ele fez essa pergunta? Porque durante toda a caminhada no deserto, Agar, ela se sentiu assim, sem identidade, descartada, sem voz, sem direito, apenas uma escrava. Mas de repente, tudo mudou, tudo se inverte. Sabe por quê? Porque existe alguém que sabe que Agar é uma pessoa de importância. Deus chamou Agar pelo nome, porque Ele sabe que Agar tem valor. Deus está chamando mulheres hoje aqui pelo nome,
porque sabe que você tem valor. Porque para Deus você faz a diferença nesse mundo, nessa terra. Agar estava sem voz, porque a sua voz estava embargada. Agar, ela não tinha com quem conversar, ela não sabia com quem desabafar. Mas Deus desceu ali em forma de anjo e desejou ouvi-la. Então tem alguma mulher aqui nessa tarde, eu não sei para quem eu falo isso, mas que tá com choro preso, que tá com choro embargado, porque tem algumas aflições, tem algumas coisas que tem te afligindo. Só que Deus, através dessa live, colocou uma live simples como essa, uma palavra simples como essa, para dizer que as promessas e as palavras que Ele falou na tua vida vão ser cumpridas. Na tua caminhada. Não é o fim. Você não está como Agar. Você pensa que é a linha final, que vai morrer, que não vai mais acontecer. Mas saiba que agora, a partir de hoje, você está livre. Agar, ela se tornou livre, ela estava livre e ela não percebeu. Agar, ela deixou de ser escrava e ela não percebeu. E é isso que está acontecendo na minha e na sua vida. Você está livre. Só que você não tá percebendo, porque o sentimento de rejeição, a humilhação, tudo isso ainda tá dentro de você. E Deus tá falando, eu te libertei, você tá livre. Eu quero começar uma nova vida, uma nova história. Te chamo hoje pelo nome. E por muito tempo, Agar foi privada de falar, porque ela era escrava. Ela só conhecia o silêncio que foi imposto. Só que Deus agora estava querendo que ela falasse. Deus estava ouvindo ela, Deus queria ouvir ela. Deus está falando assim, eu quero que você fale. Eu estou dando para você a liberdade de falar. Eu estou colocando as palavras na sua boca para você falar. E Deus mostrou para Agar que ela também tinha um papel de importância na história. Deus está falando com mulheres hoje, você é especial, você tem valor para Deus. Deus está falando assim, eu conto com você na obra, eu conto com você no chamado que eu confiei na sua mão e eu só reservei isso para você. A história de Sara é uma, de Agar é outra, mas cada um tem um papel, cada um tem um propósito na rota de Deus. E aí o que eu aprendo? Que essa história que parece que chegou ao fim, na verdade é Deus falando assim, não é a história final, é eu mudando sua rota. Sabe aquela crise, aquele caos que você acha que está vivendo na sua vida? Não é o fim, é Deus dizendo para você assim, é eu mudando a sua rota. É eu mudando a sua rota. E aí eu aprendi uma coisa sobre crise, sobre caos. Toda vez que a gente vive crise e caos, eu aprendo que são instrumentos de Deus para reorganizar as nossas prioridades. Então, se você está passando por algo que você acha que não dá, é uma crise muito grande, um problema, um caos muito grande, Deus está falando assim, é porque eu quero que você reorganize algumas coisas, eu quero que você coloque algumas rotinas, algumas prioridades no meu reino. E o anjo disse assim para ela, ergue-te. É preciso reagir diante desse caos e sair da posição de pessimismo e de derrota. Deus está falando assim, é para você se erguer hoje. A Bíblia fala assim, o anjo continua dizendo, levanta o menino, ou seja, lute pelo seu filho, não deixa que ele morra. A Bíblia está falando, salve. Tem coisas que eu e você, a gente vai precisar fazer. Tem coisas que eu e você vamos precisar levantar. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver erguido. Então, por isso que primeiro Deus falou para ela, ergue. Porque você só pode erguer outra pessoa se você estiver erguido. Você só consegue fazer a diferença na vida de alguém se você também estiver numa posição de liderança, de estar em pé. Como que ela ia levantar uma pessoa se ela estava na mesma posição, deitado? E a Bíblia continua, depois que manda ela erguer e levantar o menino, fala assim, e farei dele um grande povo. Aí começa a relembrar a promessa. Tudo aquilo que Deus havia falado com ela 14 anos atrás, Deus começou a relembrar. Ela olhou para o futuro, ela olhou para o seu filho e ela via que Deus também podia mudar. Ela lembrou do que ela viu em Sara e ela falou, não é motivo de falência, não é falência. E aí o que aconteceu? Deus naquele momento abriu os olhos dela e ela viu um poço. Ela estava exatamente numa terra que parecia ser seca, mas Deus estava fazendo daquela terra um manancial. E sabe o que eu aprendo? Que Deus cuida do futuro de Agar. Deus cuida do meu futuro e do teu futuro. Enquanto a gente só enxergar o passado, enquanto a gente só enxergar que não dá mais, Deus está falando, eu quero tirar as vendas dos teus olhos para você ver que é nessa terra que você tá, que você vai frutificar, que é nessa terra que você tá, que você vai gerar, que é nessa terra que você tá, que a promessa vai ser cumprida.
É nessa terra que parecia que era desértica, que parecia que não poderia gerar, que Agar teve uma experiência com Deus. Mesmo ela sendo escrava, Deus não demonstrou essa escravidão para com ela, porque Deus, ele não tem isso. Atos 10, 34 diz exatamente assim, eu vou ler para você. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por que eu li isso? Porque, gente, tem muita gente que acha que Deus só vai usar você se você tiver um cargo, se você tiver uma posição, se você tiver uma condição financeira, se você for uma pessoa relevante na rede social. Só que não, Deus não trabalha dessa forma. Deus vai usar você, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe cargo, para Deus não existe posição. Para Deus, todos nós, eu e você, a gente é servos. Então, a gente, como servos, a gente precisa estar ali, à disposição para ser usado por Deus aonde Ele quer. E Agar, no momento que ela entendeu que ela era serva, que ela estava ali para obedecer também ao comando e à voz de Deus, aí que Deus tirou a venda dos olhos dela e era ali que ela começou a produzir. Então, Agar esteve num deserto, mas ela foi amparada pelo Senhor. A Bíblia diz que é naquele poço ali que começou a jorrar água e eles foram abençoados, eles foram prósperos. Ismael cresceu ali, ele cresceu perto da península do Sinai, ele foi habilidoso, ele foi caçador, ele trabalhou com arco e flecha. Agar buscou uma esposa para o seu filho. Então, de acordo com isso tudo, eles cresceram em quantidade, em povo. De acordo com a tradição abraâmica, Agar é reconhecida como mãe de Israel, patriarca dos ismaelitas. E eles são conhecidos hoje, e é uma grande nação, a gente conhece o povo árabe hoje, é exatamente vindo dessa promessa que Deus fez a Agar. Então essa é a história de Agar. Agar também é mencionada no Novo Testamento da palavra, lá em Gálatas, capítulo 4, 21, e eu encerro essa live. O apóstolo Paulo fala sobre Agar, fala sobre Ismael, fala sobre Sara e fala sobre Isaac. E ele fala que a exposição sobre aqueles que buscam a salvação por meios humanos e aqueles que buscam a salvação exclusivamente por meios da fé e das promessas de Cristo. Então, faça como Agar, acredite na promessa, porque Deus, ele é um Deus que cumpre promessas. Então, que Deus abençoe você, aprendendo um pouquinho mais sobre Agar. E eu anotei mais algumas coisas aqui, mas o horário não me permite, porque eu tenho um compromisso agora. Eu quero orar para encerrar. Muito obrigada a todos que ficaram comigo até o final dessa live. E eu quero que você reflita em algumas perguntas que eu coloquei aqui, tá bom? Primeiro, cite 2 ensinamentos que a gente pode aprender com a vida de Agar. Pensa aí no que você aprendeu com a vida de Agar. Outra coisa que eu preciso que você faça. Cite 3 coisas que você sabe que você precisa obedecer, mas ainda não conseguiu obedecer. 3 coisas que você precisa obedecer, mas ainda não obedeceu. Karine, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo essas perguntas? Porque eu preciso que você saia daqui sabendo o que você precisa fazer. Se você sabe que existem coisas na sua vida que você precisa obedecer, que você ainda não obedeceu, então comece agora a obedecer. Comece agora a fazer o papel de servo do Senhor. Quais estão sendo as suas fugas? Terceira pergunta. Quais têm sido as suas fugas? Então, guarde isso. Então, esses exercícios, essas 3 perguntas, é para confrontar a gente mesmo, para enxergar que a gente ainda precisa melhorar. Então, essas 3 perguntas é pra gente refletir, responder e principalmente agir, tá bom? A obedecer e não mais fugir. Então que não seja mais a soberba da nossa vida, seja mais um ponto alto na nossa vida, mas que seja assim, a humilhação. Humilhação, por quê? Porque servo se humilha. Agar se humilhou para sua senhora. E por conta disso, pela obediência, ela alcançou também as bênçãos que Deus tinha para ela. Então, esse é o primeiro sinal que eu e você, como servas de Deus, precisamos fazer. Obedecer, estar à disposição do nosso Senhor Jesus para a nossa caminhada, tá bom? Deixa eu orar para finalizar. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe, tá bom? Senhor Jesus, graças te damos por essa live. Graças te damos, ó Pai, por mais esse aprendizado com uma mulher da Bíblia, Senhor Deus.
Pai, abençoa, Senhor Deus, cada uma mulher que ouviu, ó Pai, essa palavra, que todos nós, ó Pai, a partir de hoje sejamos servas, ó Pai, estejamos disponíveis para o Teu reino, para trabalhar em Teu favor, ó Pai. Assim te oramos e eu abençoo cada uma em nome de Jesus. E você diz aí, amém. Que Deus abençoe. Um beijo, paz. Fica com Deus. Até a próxima semana que vem, Mulher de Ló, tá bom? É isso, gente. Obrigada a todos. Elba, Josi, irmã Márcia, Rose, Isis, Osana. Que Deus abençoe Ingrid, tá bom? Sofia. Beijo.